Situação da cólera no país. 206 novos casos da doença foram registrados nas últimas 24 horas. Total de mortos passa dos 400 desde o início do surto. Negócios, segunda edição do Fórum de Empreendedorismo, debateu em Luanda o cenário de falência das empresas e pouco rigor na gestão. Exportações da China para Angola desceram em 16,4% nos últimos primeiros 2 meses do ano. Ataque com drones no Sudão. 3 soldados do exército morreram e 10 ficaram feridos. Domingo Notícias, edição de 6 de abril de 2025. Vamos informar. Bem-vindos à informação. Uma vez mais, boa noite. A situação de cólera no país: foram registrados nas últimas 24 horas mais 206 novos casos. O total cumulativo é agora de 10.771 casos. A doença já causou até o momento a morte de 404 pessoas. Durante o mês de março, o país registrou quase 3.500 casos. Luanda continua a ser a região do país mais afetada. Angola passa assim a ter 36% dos casos notificados em todo o mundo. Lembrar que a cólera está também a afetar países anteriormente livres da doença, como a Namíbia, que pela primeira vez em 10 anos registrou infecções este ano, enquanto o Quênia, o Malawi, a Zâmbia e o Zimbábue estão também a registrar um ressurgimento. A primeira-dama da República de Angola, Ana Dias Lourenço, procedeu neste sábado à abertura em formato virtual do workshop de otorrinolaringologia, com o tema A Patologia ORL, analisada na perspectiva da saúde global. O evento foi promovido pela Clínica Universitária de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. O workshop sob orientação da Clínica Universitária da Faculdade de Medicina de Lisboa juntou neste sábado estudantes de várias faculdades de medicina das universidades de Angola, nomeadamente Agostinho Neto, Católica, Jean Piaget, José Eduardo dos Santos, Catiavala Buila, Mandume Yandemo Faio e 11 de novembro para abordagem dos métodos que visam estimular a aprendizagem da otorrinolaringologia de forma transversal. O encontro, repartido em 2 partes, contou com a participação da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, em formato virtual, que no primeiro bloco, dirigido aos estudantes do curso de Ostocopia, considerou a saúde global uma responsabilidade compartilhada, apelando a cada estudante interveniente a fazer a diferença, contribuindo com demonstrações científicas, criatividade e potencial para impulsionar a medicina. A Primeira-Dama considerou os estudantes como a representação de uma geração que pode transformar a saúde global não somente por meio de conhecimentos técnicos, mas pela capacidade de pensar além fronteiras, contribuindo com soluções universais para os desafios locais. A saúde global envolve a ideia de abordagem integrada, considerando os fatores sociais, económicos, ambientais e políticos que afetam as populações de diversos pontos do mundo, sublinhou Ana Dias Lourenço, tendo referido que a saúde global não se limita apenas a doenças específicas, mas que abrange desafios como a desigualdade no acesso aos cuidados, mudanças climáticas, pandemias, entre outros. Ana Dias Lourenço frisou que o referido workshop constitui uma parceria sólida e frutuosa, pois é através da união e da solidariedade que se podem ultrapassar os desafios que retardam o progresso das respectivas nações, apelando à união para a criação de um futuro onde cada cidadão possa desfrutar dos serviços de saúde acessíveis e de qualidade. Os projetos pedagógicos da Clínica Universitária da Faculdade de Medicina de Lisboa visam estimular a aprendizagem de otorrinolaringologia de forma transversal, cuja estratégia inclui uma forte interação dos estudantes de Angola e Portugal. Especialistas em negócios apontam que a falta de propósito tem sido motivo de falência para muitas empresas em Angola, situação que contribui cada vez mais para o enfraquecimento da economia do país. São opiniões defendidas neste sábado durante a segunda edição do Fórum de Empreendedorismo, Networking e Oratória, que juntou mais de 300 pessoas, entre líderes de organizações, empresários e pequenos negociantes.
Para que uma empresa ou negócio consiga atingir o sucesso desejado, é necessário que os líderes e colaboradores estejam alinhados ao propósito da organização, defenderam neste sábado especialistas e líderes de empresas durante a segunda edição do Fórum de Empreendedorismo Networking e Oratória, que juntou mais de 300 pessoas para analisar sobre estratégias de sucesso para iniciativas empresariais. O nosso objetivo principal era resolver a problemática da questão entre líderes e colaboradores. Qual é o maior problema que nós encontramos? Colaboradores não alinhados à visão da empresa, não alinhados à cultura da empresa e algumas vezes líderes que não ajudam a alinhar os seus colaboradores à cultura geral da empresa. A falta de propósito é apontado como um dos maiores problemas que leva à falência a muitas empresas no país. Empresários defendem que é necessário que as novas organizações sejam criadas com base num plano sólido que os leve ao crescimento. Em menos de 5 anos, as nossas empresas em Angola, elas falem. Por quê? Por falta de clareza. A questão não é só o financeiro. A questão não é só estamos focados nas vendas, estamos focados em faturamentos altos, mas também é importante nós estarmos focados num plano de trabalho, um plano de negócio. O que acontece é que muitas empresas em Angola elas têm dificuldade em criar um plano de negócio. Entram para o mercado, executam o que têm que executar, mas sem critérios prévios. Então isso de alguma forma tem afetado o crescimento empresarial aqui no setor angolano. Participantes afirmam que saem do encontro mais capacitados para inovar nas suas organizações e com coragem de encarar novos desafios, fatores que podem potenciar negócios. Mesmo que aquelas opiniões que nós vamos apresentar aos nossos líderes não sejam favoráveis naquele momento, nós não devemos ter medo de poder sempre criar, de sempre inovar, de sempre apresentar ideias, porque muitas pessoas enveredam para o caminho do empreendedorismo ou empresarial, mas não têm ferramentas suficientes. E uma atividade como esta dá-nos aquilo que são os inputs, né, que são as ferramentas que nos ajudam a criar empresas, a criar projetos de negócio. Porque daqui nós tiramos insights importantes que de alguma forma nos levam a conhecer a nossa equipa, a conhecer o nosso time comercial e não só. E daqui também nós tiramos insights que de alguma forma podem aumentar o crescimento da nossa empresa. Não só a nível de faturamento, mas também a nível de organização interna. Construir equipas de alta performance nas organizações foi o foco do evento, para que estes consigam maximizar lucros e poder contribuir para o crescimento econômico do país. Anualmente, nós fazemos uma pesquisa a nível de mercado para entender a problemática que nós encontramos a nível empresarial e após encontrarmos a problemática, nós reunimos os profissionais daquela referida área para debruçarmos sobre o assunto em causa e encontrarmos uma solução junto com empresários e liderados. É o que nós estamos a fazer agora, estamos a ensinar as pessoas a como ultrapassar esse problema a nível de cultura organizacional. As exportações de Angola para a China decresceram 16,4% para 2,37 mil milhões de dólares nos primeiros 2 meses deste ano. Angola é o segundo maior parceiro comercial chinês dos países de língua portuguesa. De acordo com a informação do Serviço de Alfândega da China, além disso, as exportações dos países de língua portuguesa para a China caíram 30,7% nos primeiros 2 meses de 2025, em comparação com o igual período do ano passado. Segundo os dados reunidos pelo Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, este é o valor mais baixo para os 2 primeiros meses do ano desde 2021, em plena pandemia da Covid-19. A DICIDA revela o documento deveu-se sobretudo ao maior fornecedor lusófono do mercado chinês, o Brasil, cujas vendas caíram 1/3 para 13,7 mil milhões de dólares. Avançamos para outras matérias. Angola deve acelerar a implementação das políticas que visam o alcance da diversificação da economia. A posição é defendida pelos engenheiros Albina Cis e Fernando Pacheco, que perspectivam para o país uma economia robusta, caso a ação passe das palavras para a prática. Angola tem na exploração do petróleo a base para a sustentabilidade da sua economia.
Entretanto, o mercado petrolífero é cada vez mais desafiador, uma vez que têm sido descobertas novas reservas internacionais e países outrora consumidores passaram também a integrar a lista de produtores. A engenheira química Albina Assis, a antiga ministra dos Petróleos e presidente do Conselho de Administração da Sonangol entre 1992 e 1999, refere que, apesar de ser o suporte da economia nacional, há muito que tem chamado a atenção para a diversificação econômica, partindo do próprio setor petrolífero. Quase 20 anos atrás, fiz uma tese onde eu já falava na diversificação, onde eu dei o nome da minha tese, uma tese de mestrado, Gestão Sustentável do Petróleo Bruto. Quer dizer que o petróleo é realmente uma fonte para dar sustentabilidade à nossa economia e a nossa sustentabilidade passa exatamente pela diversificação. Do setor do petróleo, porque o petróleo é a base, mas é a base para depois ser diversificado, porque nós temos que saber que o petróleo é um recurso esgotável. Portanto, é bom passar dos recursos esgotáveis para os recursos não esgotáveis para que haja realmente sustentabilidade. Na mesma linha de pensamento está o engenheiro agrônomo Fernando Pacheco, que sempre se posicionou como um defensor da aposta forte na agricultura para a sustentabilidade dos cofres do Estado. Pacheco alerta que, querendo ou não, Angola tem de rapidamente concretizar o sonho da diversificação econômica. São inúmeros os desafios que ainda temos pela frente. Perdemos muito tempo, mas ainda vamos a tempo de recuperar desde que façamos um esforço nesse sentido. Albina Assis e Fernando Pacheco foram distinguidos pelo governo pelo contributo que deram e continuam a dar em prol do desenvolvimento de Angola. Albina Assis viu-lhe ser imposta pelo Presidente da República, João Lourenço, a Medalha da Independência, ao passo que Fernando Pacheco foi galardoado com a Medalha Paz e Desenvolvimento. Tudo aconteceu no quadro das celebrações dos 50 anos da Dipanda. Ambos perspectivam uma Angola próspera nos próximos. Eu, há 50 anos, desejava que fosse hoje uma Angola próspera, uma Angola com justiça social, sem pobreza e com bons índices de saúde e educação para que as gerações futuras possam merecer aquilo que, infelizmente, a maioria dos angolanos ainda não conseguiu atingir. Engenheiros Fernando Pacheco e Albina Assis defendem a implementação célere das medidas que vão concretizar a diversificação da economia angolana. Os preços dos principais produtos da cesta básica continuam a registrar variações consideráveis. Numa ronda feita pela Rede Girassol, constatamos que o recipiente de 25 litros de óleo de soja está a ser comercializado no valor de 37 mil kwanzas. Os produtos do campo também têm registrado subida, como é o caso da caixa de tomate, que custava entre 3 a 5 mil kwanzas e hoje é vendida a 17 mil kwanzas. O preço da cesta básica no mercado informal está a custar 2 vezes mais do que o salário mínimo nacional. Desde o final de março e início de abril, produtos como óleo de soja, açúcar e alguns produtos do campo como tomate, cebola, fuba de milho e bombom têm registrado ligeira subida. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, as vendedeiras garantem que nem mesmo com um investimento de 100 mil kwanzas é possível fazer um negócio. Os preços mesmo, nós também estamos comprando os preços bem caros. Assim não sei mesmo, vamos viver como. Todas as coisas mesmo bem caras. Óleo está caro, feijão está caro, arroz está caro. Por que assim? Coisa está caro, tipo bilhão de 20 litros de óleo, 37 mil. Pessoa mesmo vai vender como? Se andamos vender um bocado de óleo 200, os clientes estão a reclamar. Agora, nos 37 mil, para você conseguir tirar todo lucro, não tem mais lucro, todo lucro está aí mesmo lá, nas coisas que nós estamos comprando. Saco de arroz, 18.500, 20.500, 19.500, assim vamos viver como? Quilo de feijão está 1.700, 1.600. Cada feijão aí tem preço dele, feijão manteiga 1.700, feijão espera cunhada 1.600, feijão macundi 1.400.
Os preços aumentaram, por causa nós também estamos a comprar carro, nós também temos que aumentar. O aumento do gasóleo continua a impactar negativamente no preço dos produtos do campo. Dona Lucrécia conta que o tomate, a cebola e a fuba de milho e de bombom atualmente estão mais caros. O preço do tomate está 17 mil, a cebola está 14. Estamos a vender 200 kwanza, 100 kwanza, aí vem não sei lucro. Antigamente estava mais barato. A caixa de tomate 5 mil kwanzas, cebola você vai encontrar 1000 kwanzas. As coisas antigamente estavam mesmo barato, a concha a 100 kwanzas. Agora uma concha está 2.000 kwanzas, 500, 700. Eu vendo nesse momento, vendo fuba, de bombom de milho. O produto mesmo nesse momento está muito caro. O saco nesse momento estamos a comprar 60, 58, 57. Os clientes estão a reclamar porque a fuba é que ajuda. Aí vem arroz, o pessoal corre no arroz está caro. Aí vem corre no massa está caro, o pessoal corre na fuba. Agora nesse momento o fuba também está caro. Estão falando, cada vez estão dizendo porque onde que sai, o transporte está muito caro, é que está a fazer fuba sempre sobe. Para a vendedeira Cristina Barroso, o encerramento da Mabunda tem contribuído para a escassez de peixe no mercado, pois a alternativa tem sido o peixe congelado. Nós antes comprávamos o peixe na Mabunda. Tinha muito peixe na Mabunda. Agora dependemos do chinês. E agora compramos o peixe em caixa. Por exemplo, tenho aqui o quimbumbo. Comprei, são 15 peixes, 24 mil. A carapinha, comprei 32 mil. Carapinha, uma coisinha de nada. No mercado do Capa-Capa, as vendedeiras apelam ao governo angolano pela baixa dos preços. A Associação de Camionistas de Luanda estuda a possibilidade de subir o frete para 450 mil kwanzas contra os atuais 170. A medida visa minimizar os custos das despesas pelo serviço que registaram um agravamento desde o reajuste do preço do gasóleo. Os camionistas de Luanda entendem que, em caso de acerto para 400 ou 500 mil kwanzas o preço do frete, as necessidades correntes dos serviços poderão ser minimizadas. Atualmente, estávamos a trabalhar com uma tabela antiga que foi aprovada pelo Ministério do Transporte, das Finanças. Foi aprovada que era frete de 40 a 150 mil kwanzas e o de 20 a 130. Mas pronto, isso foram 2 anos e nesses anos também houve subidas de muitos materiais, mas pronto, não estava-se a sentir tanto do que agora. Havia subida, mas não havia necessidade de subir também. Mas só que agora, com a subida de combustível e os materiais, há necessidade mesmo, porque já não conseguimos nos manter. Nossa proposta, em função da despesa, queríamos que o contentor de 40 pés cheio fosse a 500 mil kwanzas e vazio a 450. A subida do preço do combustível, então isso afeta muito aquilo que é o nosso trabalho, o nosso transporte. Então, por isso é que nós estamos aqui hoje reunidos, que é para poder ver se conseguimos reajustar um pouco o preço o máximo possível para poder facilitar aquilo que é a nossa andança praticamente em termos de caminhonagem, porque continuando nos preços que nós estamos, nós não vamos conseguir doravante levar adiante aquilo que é o nosso trabalho da caminhonagem. A classe manifesta igualmente a preocupação com o aumento dos preços das peças sobressalentes dos caminhões e com a má qualidade das estradas nacionais. Nós ainda estamos muito abaixo do desejável. Os nossos transportes estão sem qualidade nenhuma e depois, a priori, é que as nossas estradas estão todas arrebentadas, enquanto outros países já estão além, como a África do Sul, Namíbia, Zimbábue. Agora aqui em Angola é um caso sério e também os fretes, quer dizer, nós estamos a se remediar. Porque isso afeta muito aquilo que é o nosso trabalho atual, porque não é só a subida do combustível, porque nós temos também outros itens nesse momento que também estão a subir, assim como as peças subsalientes, pneu, compressor, várias peças praticamente que têm subido nesses últimos tempos. E o presidente da Associação de Camionistas de Luanda, Osvaldo Mateus, aproveitou o momento para denunciar algumas más práticas cometidas por determinadas empresas estrangeiras no mercado nacional no que concerne aos preços. Nós temos alguns nossos irmãos eritreus, os chineses
que estes, por sua vez, hoje conseguiram os seus caminhões e não cumprem as regras da associação, ou então de muitos de nós, os transportadores de mercadoria, que estamos a falar que estes, como têm os seus caminhões, acabam por transportar um valor muito baixo que não alegra a todos os nossos associados. É uma concorrência desleal e nessa reunião nós queremos encontrar já um meio termo para que daqui para frente então vamos organizar todos nós só numa classe. A Associação de Camionistas de Luanda, que foi fundada em 2017, controla mais de 1000 membros. Vamos aos temas que marcaram a semana. Recebemos em estúdio José Fernandes, é sociólogo. Boa noite e bem-vindo. Boa noite também aos telespectadores. E igualmente é Luís Jimbo, que é analista de assuntos de campanha eleitoral. Boa noite e bem-vindo a este espaço. Boa noite, que apresentação. Não sou analista em assuntos públicos, mas a minha especialidade é a resolução de conflitos, sim. Ok, obrigada. Vamos avançar então para o primeiro tema. O Presidente da República visitou as vias de acesso do aeroporto Dr. António Agostinho Neto. Nesta jornada esteve em destaque a futura circular de Calumbo e igualmente a nova via que liga o novo aeroporto com o Zango 8000, que segundo as previsões deve estar pronta até dezembro deste ano. Que olhar é que tem sobre esta visita de constatação? Começo por si, Luís Jimbo. Olha, e sabe que o Presidente tem várias vezes visitado esta obra e sempre em cada momento que o Governo anuncia uma posição de abertura, de início de voos, o Presidente da República sempre teve esta postura de ir lá ver aquilo que anunciou. Assistimos à última visita, foi porque iniciariam os voos domésticos e os voos de carga, e sabe que a constatação foi que havia de chegar ao aeroporto cuja opção é só carro e comboio, não agradou o Presidente e se tomou medidas financeiras e de trabalho, de obras para ser concluída. E agora foi anunciado o Governo que os voos internacionais passariam já a vigorar no aeroporto internacional e o Presidente voltou a visitar e chegou à conclusão que as estradas não estão em condições, que o comboio não está em condições e que se adiou a questão. E isto começa a preocupar. Começa a preocupar porque estamos a ver que as obras continuam, as empresas continuam a faturar e a fazer dinheiro, mas o aeroporto, que até dá uma certa dignidade para Angola e os angolanos na entrada, só dá dignidade até o aeroporto. Do aeroporto até o destino, que é o hotel ou a província de Luanda, porque aqui o aeroporto está no Icolibengo, é um desafio tremendo. E esta solução tem que ser uma solução que envolve todos nós e não uma solução que seja oportunidade de negócio constante para pessoas bem identificadas e empresas associadas a pessoas de políticas de decisão. José Fernandes, a construção de circulares será a solução para o problema do trânsito nas grandes cidades? É uma solução, aliás, os dados que foram reportados é que neste momento as obras estão por ordem de 30%. E efetivamente concordo um pouco com o que o Luís diz, 30% é um desempenho muito pouco, considerando que é uma obra que foi adjudicada diretamente, tendo em conta a urgência e a situação que já foi explicada aqui. Mas o que nós verificamos é que, infelizmente, os acessos não estão resolvidos. E aqui há alguma coisa que não está a correr bem. Me parece também que o Presidente João Lourenço é o único que está muito interessado para que essas obras avancem. Os colaboradores, eventualmente, não percebem ou não estão a agir com o ritmo que deveriam agir. E, para além dessa questão das estradas, também tem a questão do alojamento. Mesmo atualmente, com os voos domésticos, verificamos que há muitos angolanos e angolanas, quando estão para viajar, dormem ao relento no aeroporto. Portanto, para além da questão urgente da via de acesso, também a questão da acomodação de quem viaja, tendo em conta a distância que fica ao aeroporto, é muito urgente. Portanto, o que nós esperamos enquanto angolanos é que essa questão dos acessos seja resolvida com a maior urgência possível. Já avançamos para um outro tema. Mas sobre esta questão, eu gostaria de realçar que é uma solução que pode ser também rapidamente colocada. É a questão dos táxis para o aeroporto. Sabe que atualmente quem chega no aeroporto encontra ali táxis. É preciso regular
e até personalizar os táxis individuais do aeroporto e dar um apoio naquilo que tem a ver ao crédito automóvel para táxis específicos do aeroporto na Ecole Bengo Luanda e subsidiar o combustível destes táxis do aeroporto Ecole Bengo e Luanda, porque esta trajetória são cerca de 40 quilómetros. O pagar normal e o desgaste das viaturas é enorme. E se o Estado não auxiliar neste aspecto, daqui a pouco vamos encontrar candongueiros ali e uma questão que vai ser desagradável. É preciso assegurar que a entrada ao aeroporto... Os turistas, não é? Que chegam exatamente. pela primeira preciso assegurar que quem chega pela primeira vez em Angola sente seguro ao sair do avião, quem chegará no aeroporto e a sair do aeroporto com um táxi personalizado seguro. Mas não pode ser muito caro e muito difícil para os angolanos fazerem esta realização. Vamos avançar para um outro tema. Angola completou 23 anos de paz no passado dia 4 de abril. As comemorações tiveram dois momentos altos. Por um lado, a estreia de uma das novas províncias, a desejar pelo ato central nacional da celebração, e por outro lado, a imposição de medalhas a mais de 200 cidadãos em Luanda. Que comentários é que vos merece este fato? Luís Jimbo. Olha, isto ficou marcado, de um lado, a reconhecer as figuras e as pessoas, os nacionalistas angolanos que receberam este prémio, porque merecem. Mas é preciso que este prémio está a ser dado para todos nós angolanos e principalmente a atual geração saberem que a construção da pátria, da nação, fez-se com sacrifício de pessoas. E não basta simplesmente o nome das pessoas, o rosto ou a publicidade das pessoas. É preciso o feito que a pessoa fez para merecer aquele prémio. E sim, todos conhecemos o Anyanga Chito, a contribuição que deu, mas é preciso dizer, no momento de galardoar o Anyanga Chito, qual foi o feito, porque é isto que queremos memorizar. E também para evitar com que um outro escritor que se sinta que também merece, se distingue, não é? Eu acho que esta parte da Comissão deve continuar agora a dizer os feitos de cada um. E depois ficou mostrado também que, do ponto de vista da reconciliação, ainda estamos muito distantes. Porquê? Porque se de um lado reconhecemos que os que receberam por mérito, mas também reconhecemos que muitos outros angolanos, que factos históricos mostram que contribuíram para esta independência e para o desenvolvimento de Angola, foram simplesmente ignorados, não é? Não constam. E eu acho que isto mostrou de que forma ainda precisamos aprofundar o processo de reconciliação. Mas são 50 anos, é esta Angola que temos, é esse momento que temos, e espero que este processo continue a reconhecer todos aqueles angolanos que contribuíram para hoje sermos um país independente. E a UNITA não se juntou às celebrações e reclama pelo reconhecimento de Olden Roberto, de Jonas Savimbi, ao lado de Agostinho Neto, como pais, não é, da independência nacional. Esta ausência põe em causa a ideia da reconciliação nacional quando Angola comemora 50 anos de independência? José Fernandes. Eu acho que não. Quer dizer, todos nós reconhecemos o desempenho e o mérito dos partidos históricos, nomeadamente o MPLA com Agostinho Neto atesta, a UNITA com Jonas Savimbi atesta, Olden Roberto da FENELA. Quer dizer, é reconhecido a contribuição desses três partidos enquanto partido histórico no processo da independência. Portanto, e é preciso também perceber que nós só estamos a falar, o que foram homenageados no dia 4 de abril, duas categorias específicas. A categoria Independência e a categoria Paz e Desenvolvimento. Quer dizer que uma terceira categoria que está na lei, que é a categoria de honra, ainda não foi divulgado quem é que vai ser homenageado. Aliás, na lista que nós assistimos, nós nem vimos nem o presidente Agostinho Neto, nem o ex-presidente José Eduardo Santos a serem homenageados. Portanto, a nossa expectativa, no âmbito desse espírito da reconciliação, e porque passados 50 anos de independência, 23 anos de paz, é hora de todos nós, enquanto angolanos, colocarmos a questão da harmonia e da reconciliação, efetivamente, uma coisa prática e pragmática. Daí
Penso que, de facto, é necessário, provavelmente nesta categoria de honra, esses 3 elementos serem homenageados à mesma medida. Agora, também temos que perceber que estamos numa sociedade em que as feridas, há uma geração que ainda viveu esse período da guerra que ainda é muito fresca a memória. Portanto, se eventualmente isto não ocorrer durante este período, as futuras gerações, obviamente, e eu tenho essa certeza, poderão fazer essa homenagem sem problema nenhum. Uhum. E este mês também é conhecido como Abril Azul, porque abre espaço para reflexão em torno do autismo, um transtorno do desenvolvimento do cérebro. José Fernandes, ainda há muita pouca informação sobre esta condição? Infelizmente, sim. Como diz muito bem, um processo, um transtorno do desenvolvimento do cérebro, normalmente afeta o processo de interação e comportamental do indivíduo, e note que mesmo ao nível das famílias, mesmo ao nível dos professores, e aqui estamos a falar de uma franja que normalmente sofre muito com este fenómeno, que são as crianças, existe uma pouca informação e pouco conhecimento para que aquilo que deve ser feito para a melhoria da qualidade de vida das crianças que estão a vivenciar esse problema seja feito. Ou seja, a questão da providência, do cuidado e do apoio psicossocial. Porque as crianças que sofrem disso têm necessidade. Mas como é que nós, enquanto família, enquanto escola, enquanto sociedade, estamos preparados para apoiarmos as pessoas que vivem com este transtorno? É um déficit muito grande e, infelizmente, a questão do entendimento e a percepção sobre o autismo ao nível do país é muito frágil, mesmo ao nível das famílias, e isto preocupa bastante para aquelas crianças que sofrem com este problema. Luís Jimbo, como facilitar essa integração social de crianças autistas quando para as crianças ditas normais as escolas e infantários não são suficientes para acolher a todas? Olha, permita-me declarar que eu sou pai de uma criança autista e aqui deixo dizer que não é um transtorno, não é uma deficiência, é sim um estágio muito simples. O autismo está associado ao cérebro, sim, mas também está associado à capacidade de desenvolvimento emocionais destas crianças ou destas pessoas. Ou seja, eles têm partes no cérebro. Se tem-se dito que nós só exploramos 10% da capacidade do nosso cérebro, estas crianças exploram 60%, 70% do seu cérebro. E somos nós que não estamos preparados em lidar com estes tipos de cérebro, com esse tipo de pessoas. E, normalmente, estas crianças estão sempre associadas às altas habilidades e aqui, indo a enfrentar-se a questão, a primeira dificuldade está na família. Esta consciencialização, primeiro tem que ser na família, de que perante uma criança autista não é bruxo, não é feiticeiro, nós temos muitos estigmas para olhar para uma criança autista e depois associar com muitas coisas que não têm nada a ver com a criança que nasceu neste estágio. Então, a consciencialização das famílias, dos pais e depois na sociedade, onde encaminhar, onde ir buscar apoio. É difícil para as famílias que têm crianças autistas, porque aqueles que o podem gastam muito dinheiro, mas gastam muito dinheiro para conseguir dar alguma qualidade de vida aos seus filhos. Os que não podem, abandonam os filhos. Disseste muito bem, as escolas, nós não temos escolas com habilidades para autistas, não temos. E nem estão preparados. A consequência maior para uma criança autista é ele colocar num ambiente onde ele não é compreendido. Resulta numa frustração. E depois a frustração é facilmente observada. E depois se julga a criança ou aquela pessoa com todas aquelas consequências que ela apresenta como de frustração que o meio que não lhe consegue adaptar. Então, eu espero que essa atividade do governo dê a passos concretos no Ministério da Educação, na área de ensinos especiais, a tomar medidas sobre isto. Eu sei que este Ministério não tem medidas claras para atender crianças autistas, não tem. Eu acho que este é um problema, não só social, é um problema de inclusão. Sabe que os outros Estados, como Brasil, Portugal, diz que do jeito que
o ser humano tem direito a ensino, o ser humano com situação especial tem direito a um ensino especial. E é obrigação dos Estados assegurar ensinos especializados para pessoas numa situação especial. E poderíamos aproveitar e ganhar muito amor, carinho, sabedoria com estas crianças, com estas pessoas adultas numa situação de autista. Mas não é uma doença, muito pelo contrário, é uma dádiva de Deus. Ok, muito bem. José Fernandes, aqui também está a questão que muitos pais de crianças autistas reclamam, tem que ver com o custo das terapias. Como é que olha para esta questão? Pois é o que o Luís diz. Infelizmente, se olharmos para aquilo que é a questão de políticas públicas para atender pessoas com essas necessidades especiais, são quase zero. Não temos. Hoje não temos instituições dedicadas exclusivamente para cuidar das crianças e dos adultos que padecem, que têm essa dificuldade, vamos assim dizer. Portanto, isso é um caso de exclusão, claramente. E se olharmos, não é só na questão dos autistas, tem crianças com necessidades especiais que também estão, digamos, do mesmo rolo. E daí não só o Ministério da Educação, mas o Ministério da Família e Reinserção Social, há uma série de instituições do Estado que devem assegurar que essas crianças, essas pessoas que têm essas necessidades especiais, sejam cuidadas pelas instituições especializadas também. Não é dar um seminário, dar uma palestra, chamar um especialista e dizer, olha, reunimos com os pais, demos uma palestra na escola e que o assunto já está resolvido. Não. Temos que ter instituições especializadas de facto. O Instituto Nacional de Criança tem um centro de apoio e cuidado psicossocial, mas esse centro tem que ser reforçado e tem que se colocar investimento lá, não só investimento com fundos e recursos materiais, mas sobretudo recursos humanos. Porque se nós olharmos para o perfil do professor hoje, também sei que o Ministério da Educação já tem muitos psicopedagogos que já lidam, já entendem um pouco isto, mas se olharmos para a capacidade do recurso humano dos nossos quadros para lidarem com essas questões, é quase zero, são muito reduzidos. Daí solidarizar-me com aquilo que o Luís Jimbo diz, as famílias que têm essas pessoas com necessidades especiais no seio delas sofrem, e sofrem mais ainda porque o governo não tem instituições especializadas para os apoiar. E deixa-me só dar uma nota muito importante. Normalmente a sociedade consegue ver a frustração de uma criança ou de uma pessoa neste estágio, porque a sociedade não responde às necessidades emocionais dela. E então a sociedade consegue ver a agressão, consegue ver a baixa estima ou a alta estima, consegue ver esta reação. E depois categoriza esta pessoa ou esta criança com base na reação que ela está a ter por falta de apoio e de assistência e de meio que ele precisa. E depois a sociedade o que faz? Exclui-o. Aí é que fica um problema, porque estas pessoas, estas crianças, nascem com muito amor, são pessoas que nós é que temos que estar preparados para os cuidar e para os receber. Muito bem. Vamos olhar para um outro assunto. Em Luanda, as chuvas começaram em grande após quase 2 meses que praticamente não caía um temporal como este que vimos nesta semana e que findou e que infelizmente ceifou vidas. Esta situação revela aqui alguma incapacidade técnica para antever e evitar os problemas causados pelas chuvas. José Fernandes. Não, é clássico o ditado abril, chuvas mil. Portanto, não é surpresa para ninguém de que o mês de abril, normalmente, em quase todo o país, temos ocorrências pluviométricas extraordinárias, quer dizer, que chove mais do que aquilo que é o normal. E essa última sexta-feira, a chuva que caiu em Luanda realmente foi acima do normal. O que se vê é o velho problema da cidade de Luanda. Não temos valas de drenagem completamente feitas, temos muitos desafios sob o ponto de vista daquilo que é o saneamento básico no geral, e é essa a responsabilidade das instituições de Estado. Se olharmos em algumas zonas de Luanda a questão do lixo, ainda numa altura em que estamos a falar de um fenómeno da cólera, onde eu vi a reportagem, Luanda é a província com mais casos de cólera. Quer dizer, se nós não termos uma atitude muito assertiva, e este é um problema que vem há anos, não é um novo problema, não é uma questão de dizer que não, vamos fazer levantamento, vamos estudar o fenómeno, não, é claramente conhecido
E a solução técnica para resolver esse problema também é conhecida. Quer dizer, precisamos investir, precisamos fazer com que a zona, não só urbana, mas periurbana de Luanda, receba mais investimento para permitir um melhor escoamento das águas e um melhor saneamento básico da cidade. Senão, ainda no início do mês de abril, a consequência da chuva ainda vai ser muito mais dramática se não se tomarem medidas que são recomendadas tecnicamente. Luís Jimbo, que consequências é que que essas chuvas podem trazer, já que ainda continuamos a assistir muitas zonas, muitos bairros, sobretudo aqui da capital, que ainda registram alagamentos? Olha, eu, contrariamente a José Fernandes, eu diria o seguinte: foram os investimentos que levaram-nos a esta consequência. O problema não é a chuva. O problema é que nós tivemos uma era de desenvolvimento olhado no betão, construir. Hoje, para o governante, governar é fazer obra, é construir. E aqui pecamos de duas formas. Primeiro, pecamos porque nestas grandes obras de construção de obra que fizemos, 90% não são os engenheiros angolanos que o fizeram. É um engenheiro chinês ou um engenheiro português, mesmo que foi o angolano, foi na internet, fez um passo de cópia de uma matriz e lá foi. Isto, erramos com intenção em estudos, respeitar a natureza, construir, respeitar a natureza. Luanda, estas águas que estão a criar-nos desgraça, é água que está a ficar parada, porque já não está a encontrar escoamento de ali onde se construiu. E quem construiu, ou não, a minha certeza é esta, não conhecia, ou se conhecia, não quis investir dinheiro em fazer estudos de solo. Este é de um lado. De outro lado, a nossa governação local, as administrações municipais passaram a ser verdadeiramente o que mais gostam os governantes locais para terem esta responsabilidade, é a gestão de terreno. O terreno virou dinheiro, acesso ao dinheiro. E isto fez com que eu vou na administração, num cambalache, amanhã tenho um papel, falo com o fiscal, em 24 horas levanto parede, e no final o que nós estamos a viver é uma desorganização organizada que não está a permitir com que as águas escoam. A solução vai ter que ser partir. Agora, coragem para se tomar decisão de partir. A situação de Luanda é partir. Há muita coisa que tem que se partir para... E vamos encontrar lugares que para a água, para criar um sistema de drenagem, de escoamento da água na zona de queda, há zonas que têm que se partir até edifícios construídos pelo próprio governo. E você diz, então, como é que é possível que o governo construiu aqui? Não é? Ora, eu acho que nós vivemos uma emoção de obra e agora estamos a pagar as consequências de uma má planificação urbanística e agora espero que haja coragem de partir, mas partir também com programas adequados de reassentamento. Esta área tem que se partir. Como é que vamos reassentar essas famílias ou estas pessoas para resolver essa questão? Mas o problema, espero que o governador Luís Nunes venha do Lubango. Não, antes do Lubango me refiro porque o Lubango tem essa característica de chuvas constantes e um sistema eficiente de drenagem de água. Vem do Lubango, depois passou por Benguela, que também teve esta situação, principalmente ali na zona do Lubito, há aí obras a correr com soluções profundas, e espero que em Luanda tenha coragem de mandar partir, porque senão um dia esta Luanda vai desaparecer. Vai desaparecer, porque essas águas que estão a encalhar, primeira coisa que estão a fazer, estão a destruir toda a infraestrutura, estradas, casas, edifícios que já lá estavam. Segundo, está a acelerar a cólera. Terceiro, isto vai obrigar o governo e as famílias a reconstruir. Pergunto uma família que está aí na sua casa, já está a pensar em rebocar a parede, em comprar nova porta? Quer dizer, está a nos criar desgastes econômicos a todos nós. É preciso ter coragem de fazer uma solução definitiva na questão da drenagem de água de Luanda.
A diversificação da economia é um desejo de políticos e empresários e a agricultura pode ter um papel importante neste processo. Além de poupar divisas que se gasta com a importação de alimentos, mais para os pecuaristas, por exemplo, há falta de insumos e um deles é a ração. Como é que se entende que produtores do interior tenham de adquirir ração e farelo em Luanda, na capital do país? José Fernandes. Manuela, esse é um caso, essa questão da diversificação da economia é um cancro antigo também, é uma palavra que nós já ouvimos há mais de 30, 40 anos. Mesmo quando o país nasceu já se falava da diversificação da economia e nós temos um histórico em que, de facto, no tempo da outra senhora, em termos de estatísticas mundiais, a Angola estava no top 5 na produção de commodities agrícolas, como cereais. E se nós falamos da ração, há dois elementos fundamentais para a produção de ração, a produção de milho e a produção de soja. Ora, se nós olharmos para o país onde é que temos uma produção de soja e milho para satisfazer os produtores de ração, isso tem impacto na produção animal, porque nós precisamos consumir proteína de origem animal e só é possível consumirmos essa proteína se os pecuaristas têm ração para dar aos animais. Portanto, nós temos um déficit, claro, é um déficit de produção. Se nós olharmos na zona do sul do país e mesmo na zona do Planalto Central, e no famoso Triângulo do Milho, hoje o índice de produção de milho baixou. Nós temos por aí uma média de 5 milhões de toneladas a ano que precisamos. Os relatores do Ministério da Agricultura dizem que nós estamos a produzir 2,8 milhões de toneladas a ano. Quer dizer que estamos quase com um déficit de produção de metade de um cereal muito importante para servir para a produção de ração. Portanto, se para as pessoas não há milho suficiente, não há soja suficiente para o consumo humano, imagina para a questão da produção de ração. Portanto, a questão da diversificação da economia é um problema sério. Temos que engajar as famílias e também engajar os empresários para que, de facto, recebam o apoio necessário para que eles consigam aumentar o nível de produção. Existe uma produção, sim, mas é uma produção que até ao momento não satisfaz as necessidades que o país tem, tanto para a produção de ração como para o consumo humano. Portanto, é um desafio que o governo tem, essa agenda existe na mesa, pensamos que definitivamente o Ministério da Agricultura e Floresta vai, como se diz, dar um murro na mesa e avançar com essa agenda concreta sobre a questão da produção de milho e produção de soja. Muito bem. Já mesmo para fechar, Luís Jimbo, uma última nota. Em um minuto, Eva Repediva está na lista do Partido Socialista para as eleições legislativas portuguesas e pode ser eleita. Será que este é mais um exemplo da fuga de cérebros que tanto se fala aqui no continente africano? Olha, eu ligo um minuto com o tema anterior. Eu acho que do tema anterior, sobre a alimentação, nós precisamos decidir rápido se das terras nós queremos explorar ouro, e falou do Triângulo do Milho, no Lubango, se queremos explorar ouro ou queremos semear milho e soja. Isto tem que ser uma decisão rápida. Porquê? Porque a solução alternativa está a ser esta. Lá está a se tirar ouro, onde se deveria meter milho e soja, e vir comprar ração aqui em Luanda, que é importado. Sobre a Eva, olha, eu acho que o Partido Socialista não é fuga de cérebro, eu não concordo com isso. Eu vejo que o Partido Socialista está a tomar uma posição que é de característica no seu histórico. Se naquele tempo, o Partido Socialista sempre teve uma mão invisível para as independências em Angola, ou seja, se naquela altura o Partido Socialista defendia que a África é para todos aqueles que nasceram em África, seja eles branco, mestiços ou negro, contra o movimento de negritude, hoje o Partido Socialista me parece estar a deixar bastante claro em Portugal que Portugal pertence àqueles que nasceram em Portugal, seja eles descendentes africanos ou seja quem for. E isto é uma posição contra o Chega, o Partido Chega, que está nesta corrente do nacionalismo. Se fosse um não político a dizer, seria racista, mas como é político, temos que dizer em teoria que é nacionalismo. Eu julgo que o que está em causa é a competição do voto eleitor jovem, porque Eva representa a geração de 80 e sim, ela vai ser eleita
eleita pela onde está, e ela vai conseguir sim fazer esta política do PS de ligar os países das CPLP, a nova geração de descendentes portugueses em reverem-se e em seguirem-se as políticas do PS para Portugal. Muito obrigado aos dois e até uma próxima ocasião. Obrigado. Boa noite. É momento para a primeira pausa da noite. No regresso, veja todas as novidades do desporto. Até já. Bem-vindos de volta. A presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, inicia amanhã uma visita de Estado de 72 horas a Angola, a convite do chefe de Estado, João Lourenço. O Ministério das Relações Exteriores informou em comunicado de imprensa que a estadista tanzaniana deverá chegar a Luanda às 16 horas no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Será recebida pelo chefe da diplomacia angolana, Tete António. Samia Hassan, segundo o Mirex, irá cumprir um intenso programa de caráter político, diplomático, económico e cultural, com realce para uma visita ao Memorial Dr. António Agostinho Neto, onde irá depositar uma coroa de flores em homenagem ao primeiro presidente de Angola e assinar o livro de honra. Além disso, está igualmente previsto um encontro com o presidente João Lourenço no Palácio Presidencial da Cidade Alta, centrado no aprofundamento das relações bilaterais entre Angola e Tanzânia. Pelo menos 3 soldados do exército sudanês morreram e 10 ficaram feridos hoje num ataque com drones dos paramilitares das Forças de Apoio Rápido. É um assunto para ver em desenvolvimento no Compacto Internacional. Pelo menos 3 soldados do exército sudanês morreram e 10 ficaram feridos hoje num ataque com drones dos paramilitares das Forças de Apoio Rápido contra o norte do Sudão. O ataque ocorreu numa zona que não tem sofrido as consequências diretas da guerra desencadeada no país há 2 anos. Fontes militares informaram que o ataque foi lançado às primeiras horas do dia pelo grupo paramilitar contra o quartel do Exército. Esta nova ação da FAR acontece 24 horas depois de um ataque semelhante contra uma central elétrica na cidade setentrional de Maroa, provocar um corte de energia em vários estados do país. A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, impedida de se candidatar à presidência em 2027 devido à condenação por corrupção, disse hoje que não vai desistir e denunciou as mentiras, calúnias e falsos julgamentos a que foi submetida. Perante milhares de apoiantes reunidos na praça parisiense Vauban, Le Pen denunciou uma perseguição judicial, tal como outros líderes de extrema-direita, entre os quais citou o vice-presidente do governo italiano, Matteo Salvini. A ação foi convocada pelo atual líder do partido, que encorajou a extrema-direita a sair à rua para protestar contra a decisão judicial, que também condenou Le Pen a 4 anos de prisão. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu concluiu hoje a sua visita à Hungria com uma crítica ao Tribunal Penal Internacional, da qual afirma que o órgão é parcial contra o país. Netanyahu disse que a saída da Hungria do tribunal, que emitiu um mandado de captura contra si por possíveis crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza, é um sinal do que está por vir. Depois de deixar a Hungria, Netanyahu dirige-se agora para os Estados Unidos, onde deverá reunir-se com o presidente Donald Trump na segunda-feira para discutir as tarifas de 17% que o país impôs a Israel como parte do seu plano tarifário global recíproco. Vamos olhar para o desporto, agora sobre a jornada 23 do Girabola. A equipa do Luanda City recebeu e empatou a 1 bola diante do Sagrada Esperança da Luanda Norte e continua vivo na permanência no Girabola. A comandar o duelo, a formação da capital do país mostrou que não está de brincadeira. Um jogo em que a relva foi a principal inimiga dos dois conjuntos para a boa prática do Rei Futebol. Os donos da casa deram de 2 minutos no retamento do encontro. A formação da casa
voltou a fazer pressão ao adversário, porém os golos não surgiram. E como quem não marca, sofre o Sagrada Esperança da Lunda Norte. Empatou de penalti aos 90+8 por intermédio de Vitoriano. Um lance bastante contestado pelos adeptos do City. No final do encontro, o técnico do Luanda City, Rui Ortete, falou sobre a exibição da arbitragem. Aos 11 minutos de descontos é que surge um penalti. Não sei se é penalti ou não, dou o benefício da dúvida aí, mas pelo menos já tinham passado 3 minutos e não houve necessidade para os 8, muito menos para mais 3 minutos, mas tudo bem. Hoje a Federação está atenta, o Conselho de Disciplina, o Conselho de Arbitragem, temos tido alguns árbitros suspensos. Eu não gostaria que suspendessem esses árbitros porque daqui a bocado não temos árbitros, mas já acho que as pessoas, nós temos filmamos o jogo, vamos mostrar as imagens, houve situações aqui menos boas, mas tudo bem, não vamos falar de arbitragem, são seres humanos, é normal haver erros, mas quando são erros que têm influência no resultado, se calhar temos que repensar toda essa situação. Por outro lado, Muniz Frank felicitou os seus atletas pela conquista de 1 ponto. Por aquilo que nós fizemos, a minha equipa merecia ganhar o jogo, sobretudo no segundo tempo. No primeiro tempo tivemos uma distração onde nós é que demos o gol do penalti. Mas acredito que a equipa teve uma atitude muito grande, onde conseguimos ofuscar praticamente a equipa do Luanda City. E está aí a prova. No fim, já praticamente o jogo já tinha acabado, conseguimos fazer um golo. Dá parabéns aos nossos jogadores porque acreditaram até o fim. Quando isso acontece, tiveram uma atitude muito grande e por isso esquecer esse jogo, pensar no próximo jogo já. Com este resultado, a formação do Luanda City permanece na 13ª posição com 18 pontos, ao passo que o Sagrada Esperança não sai da posição 5 com 36 pontos. Na outra partida, o 1º de agosto recebeu e venceu o Carmona do Ix por 4-1, um resultado que coloca a fim de 4 jogos consecutivos sem vencer. O 1º de agosto aproveitou bem o deslize do Petro de Luanda e também do Ilhete de Benguela. Na recepção ao Carmona, os militares adiantaram-se no marcador aos 14 minutos por Aguinaldo. O keeper Neblo teve que ser substituído por motivo de lesão. O também guarda-redes titular dos Palancas Negras viu a partir do banco a sua equipa sofrer o golo da igualdade, marcado por Graciano. Aguinaldo, inconformado com o placar, disse ao técnico Filipe Zanza "Amerria" aos 45+3. Os atletas do PRI, completamente motivados, depois do 2-1, sentiram que era possível dar uma goleada e o mesmo aconteceu. Fernando, filho do antigo médio e capitão do Petro de Luanda, Chara fez o 3º golo dos militares e aos 85 Mabelé deu a machadada final. Filipe Nzanza garantiu que a partida esteve ao alcance da sua equipa e por esta razão conquistou os 3 pontos. Acima de tudo, foi bom jogo. Sabia que não podia ser fácil. Estamos a vindo de 4 empates consecutivos. A equipa entrou um pouco nervosa no primeiro tempo. No segundo tempo tentamos aceitar e marcamos o 3º gol. E depois o jogador do Carmona começou a parar vermelho. Penso que entrada dura. A nossa equipa já está habituada com isso. Esse miúdo Fernando Antônio tem sempre essas lesões por causa da dureza do adversário. Já Vítor Covilhã avançou mesmo que a sua equipa tinha tudo para dar um outro resultado. Viemos aqui com a coalição bem estudada, começamos bem o jogo, fizemos uma boa primeira parte, além de sairmos a perder por algumas faltas de desatenções, que a primeira parte foi boa, foi equilibrada. A segunda parte, falou-se naquilo que tinha que se falar para a gente mudar o rumo do jogo a nosso favor. Infelizmente, num lance de bola parada, que estávamos super avisados, sofremos o 3-1. Depois, com 2 expulsões, aí complicou bastante. Com este encontro, os militares regressam assim às vitórias após 4 jogos consecutivos sem vencer. Vamos à análise desportiva e recebo em estúdio Aniceto Moquinto. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Manuela. Boa noite a si, telespectador. Aniceto, qual é o resumo que faz desta jornada 23 do Girabola?
Bem, dizer que é um resumo positivo, se nós olharmos aquilo que está a ser, foi a produção das equipas nesta fase. Estamos a entrar para aquela fase já terminal do campeonato e a esta altura as equipas não querem perder pontos. Por conta disso, inclusive, nos jogos tem havido muitos empates e muitos deles sem haver golos, porque nesta fase a tendência seria os ataques suplantarem as defesas, mas tem sido as defesas a suplantarem os ataques. O que significa que as equipas estão a fazer poucos golos e a prova disso é nesta jornada, em 8 jogos, têm-se produzido apenas 14 golos, uma média aproximada de 1,5 golo por cada partida, quando inclusive já tivemos safras melhores, 2 pontos, 2,5 golos, enfim, 3 golos. Dizer que nesta jornada, penso que o grande vencedor acabou por ser o 1º de agosto. Um 1º de agosto que vem de 4 jogos sucessivos em empates, consegue uma vitória, mas uma vitória gorda e que faz com que aproxime-se da liderança do campeonato e a esta altura, Manuela e telespectador, o 1º de agosto entra novamente para as contas da disputa do título. Repare que faltam 7 jornadas por se disputar e o 1º de agosto está a 9 pontos do líder, que é o Petro de Luanda, o que significa que o Petro, se continuar com esses sucessivos desaires e o 1º de agosto conseguir aproveitar os jogos que tem pela frente, seguramente é mais um candidato ao título. Se do ponto de vista da liderança conseguiu recuperar pontos, para as equipas que o perseguem também conseguiu distanciar-se. Repare que a entrada dessa jornada, o 1º de agosto tinha uma diferença de 5 pontos. Conseguiu alargar para 7 pontos sobre o 4º classificado, o que lhe dá uma margem confortável de assegurar a única vaga de acesso às Afrotaça na taça Nelson Mandela. Outro vencedor desta partida, claramente, foi o Cabo Escorte. Felizmente, Beto Bianchi consegue regressar às vitórias, uma vitória onde cai com estrondo o Williette, que até aqui era a melhor equipa nesta segunda volta, veio a Luanda e penso que o Cabo Escorte preparou-se melhor e conseguiu vencer por 2-0, mas ainda assim o Petro de Luanda não soube aproveitar a derrota do Cabo Escorte. Foi ao terreno da Santa Rita, no Uíge, empatar a 0. Atenção, a 0 mais uma vez. É o 3º jogo consecutivo que o Petro de Luanda não marca golos. Derrota sobre o Williette por 1-0. Na jornada passada, empate a 0 com o Cabo Escorte de Palanca. Hoje, empate com o Carmona do Uíge. Para uma equipa que quer ser campeã, tem que marcar golos. Quando os jogos são ganhos com Mas, Aniceto, o que é que se passa realmente com o Petro de Luanda? Exatamente. Esta é uma boa pergunta a se colocar concretamente num treinador do Petro de Luanda. Porque, inclusive, o Petro de Luanda temos defendido que tem a melhor equipa, o melhor plantel no gira-bola, tem os melhores executantes, a nível do ataque tem tantos pontas de lança, mas o estranho é nesta fase onde o Petro precisa de golos, a equipa ter perdido o poderio de fogo, que é aquele de fazer golos e com golos ganhar Mas será que aqui o treinador seria o elo fraco do Petro de Luanda? Bem, não quero entrar nesse tipo de abordagem, ser ele o elo mais fraco, mas nesta fase do campeonato e com os ativos que a equipa do Petro de Luanda, o Petro de Luanda tem, é muito estranho não estar a fazer golos. E quando a equipa não consegue marcar golos, inclusive joga com muita posse de bola, mas a nível da finalização a equipa tem estado mal. É claro que quando os resultados positivos não aparecem, aqui faz sempre a colação com a capacidade do próprio treinador. Mas vamos acreditar que temos que dar mérito, inclusive, também às equipas que tenham defrontado o Petro de Luanda, porque hoje as equipas estão todas organizadas com departamentos de scouting que estudam os seus adversários, os seus atacantes, e muitos desses armam estratégias no sentido de anular as principais unidades de ataque do Petro de Luanda. Prefiro acreditar nesta possibilidade do que olhar já concretamente naquilo que é a capacidade do treinador. Muito obrigada, Aniceto, por estes minutos e até a próxima. Obrigado, Manuela. Obrigado a ti, telespectador. E vamos a mais um intervalo neste jornal. Volte connosco. Até já. O
O agrupamento musical Kisangela foi hoje homenageado pelo MPLA em ato orientado pela vice-presidente do Partido dos Camaradas, Mara Quiosa. O momento, que decorreu no âmbito da celebração dos 50 anos de independência nacional, contou com a participação de várias individualidades. Vários integrantes do grupo Kisangela foram homenageados com medalhas e certificados de mérito na cerimónia de outorga. Um grupo que, na opinião dos membros e não só, era considerado... Porque eu não digo para mim, porque nós somos muitos. Infelizmente muitos de nós já partiram para o outro lado. Eram mais de 20. Eram mais de 20, sim. Músicos, bailarinos, cantores, teatro, dança. O Kisangela era um grupo musical que tinha uma secção de música e com várias vertentes. Já é muito bom estarmos aqui nessa grande homenagem, que muita gente ficou admirada, porque há muita publicidade, quer rádio, quer televisão, entrevista que eu faço. Então, estamos felizes. Nós nos enchemos de coragem, não tivemos medo. Fomos viajando de província para província, mobilizando o povo. Não é? Temos que mobilizar o povo para enfrentarmos a situação que estamos a viver. E acho que a nossa contribuição foi positiva. O agrupamento teve um papel preponderante na mobilização do país, segundo a vice-presidente do partido MPLA, Mara Quiosa, denominado os Heróis da Canção Revolucionária, num reconhecimento mais do que merecido entre 1974 a 1979, tornando-se um dos poucos grupos musicais ativos na altura. O grupo era formado por cerca de 30 artistas, trabalhando em vários ramos, como no instrumental, na dança, na poesia e na canção. Possuía, a semelhança de outros grupos, uma intensa relação com o glorioso MPLA. Segundo pesquisas feitas, o grupo chegava mesmo a iniciar os comícios do guia imortal da Revolução Angolana, o saudoso presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, fundador da nação angolana. Santos Júnior, um dos membros, diz que a homenagem demorou, mas chegou e está satisfeito pelo momento, tendo em conta os feitos do agrupamento na mobilização e a ascensão da independência de Angola. Nós, Kisangela, que fomos nos centros de instrução revolucionária, que era chamado CIR, sensibilizar e mobilizar o guerrilheiro. Fomos nós que mobilizamos em determinados comícios a população de Angola com a nossa música, a canção revolucionária. Andamos pelas províncias todas, isso antes da nossa independência. Lembro-me, em 1975, em março de 1975, quando o Dr. Agostinho Neto fez a primeira viagem para Benguela, levou o agrupamento musical Kisangela, porque o agrupamento musical Kisangela já estava formado precisamente em 1974, em outubro de 74. Então, em março de 75, fomos com o camarada presidente Agostinho Neto em Benguela. Para o músico Carlos Lamartine, que também foi integrante do conjunto, diz que a homenagem é merecida, tendo em conta os esforços conjuntos e capazes na emancipação dos angolanos. Foi, de facto, um esforço abnegado, corajoso, resiliente, capaz de contribuir para a emancipação do povo de Angola e atingirmos a independência nacional em 11 de novembro de 1975. Acho que, a par desta homenagem que se faz ao Kisangela, é bom de recordar que houveram grupos que antecederam a existência do Kisangela no seio da JMPLA, como é o caso dos merengues, conjuntos merengues, é o caso do conjunto Ufolo, o conjunto Os Angolenses e vários outros artistas que individualmente foram dando a sua contribuição e puderam legar ao MPLA uma herança cultural muito rica,
de mobilização, de consciencialização, de alto patriotismo para que pudéssemos alcançar a independência. Todas as homenagens são sempre muito bem-vindas, porque é a terceira vez que o nosso partido homenageia o agrupamento musical Kisangela. Uma homenagem é um gesto de reconhecimento, é um ato extremamente positivo, na medida em que a homenagem é o reconhecimento de ações que uma entidade, quer seja coletiva ou singular, presta a uma determinada sociedade. A realização do evento ficou a cargo do partido no poder MPLA, que reuniu várias individualidades como cantores e membros do governo na senda dos 50 anos da nossa independência. E estão contadas as notícias, assim votos de um bom resto de noite e boa semana. Fique em paz.